Oxigênio! 120 de frequência, 7x3 de PA. Epinefrina é um fármaco simpático-mimético, ou seja, se liga a receptores adrenérgicos, mimetizando os efeitos das catecolaminas. É rapidamente metabolizada e inativada tanto no fígado, a partir da degradação pela COMT e MAO, quanto nos tecidos onde atua, e sua excreção é majoritariamente renal. A epinefrina pode se ligar a receptores alfa-1 acoplados à proteína GQ/11, estimulando a produção de IP3 e DAG e aumentando a concentração de cálcio intracelular, promovendo efeitos como vasoconstrição, elevação da resistência vascular periférica e aumento da pressão arterial. Pode se ligar também a receptores beta-1 acoplado à proteína GS, disparando uma cascata de sinalização que envolve a produção de AMP cíclico, levando a efeitos como taquicardia e aumento da força contrátil do miocárdio. Cara, desculpa informar, mas a gente fez tudo o que tinha pra fazer pela sua filha e a gente não conseguiu salvar ela. Mas um dos bebês sobreviveram. O quê? Você matou minha filha? Como assim? Eu exijo um policial. Calma, senhora, calma. Eu sou um policial. Eu vou descobrir a causa da morte da sua filha. Sim, por favor, faça isso. A minha filha morreu. Olá, Dr. Miguel Ângelo. Sou um policial. Eu vim aqui porque eu preciso que você me diga tudo sobre uma paciente que deu entrada neste pronto-socorro há 6 meses atrás. Dionilde das Candongas. Sim. 28 anos de idade, ela apresentava anemia falciforme. Sim, só preciso pegar a ficha dela. Bom, pelo que eu vejo aqui, ela chegou com sintomas como amenorreia, micção frequente e dor ao urinar. E inicialmente eu suspeitei de um quadro de infecção urinária. E um outro sintoma que ela estava sentindo que me chamou bastante atenção foi a êmese. Então eu solicitei alguns exames para confirmar diagnóstico, como o exame de urina 1, urocultura e beta-HCG, e após a chegada dos resultados, nós concluímos que ela estava com uma gravidez gemelar de 7 semanas, e eu encaminhei ela para um especialista em gravidez de risco. Iniciamos também um tratamento com Dramin B6 para êmese e ampicilina para tratar a infecção urinária. Algum desses fármacos poderia ter causado complicações ao paciente? Bom, eu acho difícil, primeiramente porque os medicamentos que a gente escolheu, tanto a ampicilina quanto o Dramin B6, apresentam risco B para gravidez, então eu não acredito que eles tenham causado nenhuma complicação para a paciente. O princípio ativo do Dramin é o dimenidrato, um antiemético da classe dos antihistamínicos com mecanismo de ação não muito bem definido. Sabemos que atua no vestíbulo, bloqueando os receptores H1 de histamina principalmente. No sistema nervoso central, a histamina é produzida por neurônios do hipotálamo e amplamente distribuída por todo o encéfalo e medula, sendo reconhecida por receptores metabotrópicos essenciais para a diminuição de náuseas. Sua excreção se dá majoritariamente pelos rins. Oi, bom dia. Hoje é meu primeiro dia aqui no estágio e eu acabei de receber a amostra da nossa paciente Dionilde. Acabei de ver que ela tem anemia falciforme, né? Eu me lembro que a Ju, a minha professora de hemato, ela disse que a anemia falciforme ela ocorre porque vai ter uma mutação no cromossomo 11. Então vai ocorrer a troca do ácido glutâmico por uma valina. Aí por isso vai ocorrer a formação da hemoglobina S, não é mesmo? Isso mesmo. As principais consequências são decorrentes do quadro de hemólise, devido à vida curta dos eritrócitos. A hemoglobina, em forma de S, quando desoxigenada, sofre uma modificação na sua conformação, tornando ela mais insolúvel e agregando-se em polímeros. Esse fenômeno tem relação com a adesão de leucócitos ao mesmo endotélio, que causa uma obstrução dos vasos sanguíneos, levando a uma hipóxia. Verdade, a massa falsificada pelo controle osmótico faz com que ocorra a saída de potássio e água, tornando-a mais densa e favorecendo o fenômeno da vasoclusão. Mas isso vai ser pior principalmente em gestantes, pois ocorre a obstrução dos microvasos que irrigam a placenta. E como consequência da crise, ocorrem alterações na membrana eritrocitária, principalmente de algumas proteínas dos eritrócitos, como anquirina, estequeterina e actina, fazendo com que ela se rearranje, expelindo a fosfatidilcerina e diminuindo o tempo de vida. Acho que é isso, né? Correto, e sua professora também falou pra você prestar atenção, então toma cuidado e não quebra nada. Tá bom, pode deixar. Mas olha isso aqui.
Pelo visto a paciente tomava nalbufina, não é mesmo? É um analgésico opioide fortíssimo, indicado para dores de leve a moderada. Você sabe o que eu estou fazendo no TCC justamente sobre isso? É sobre aqueles maravilhosos receptores associados à proteína GI. A nalbufina é um agonista-antagonista misto, ou seja, apresenta efeito agonista em determinado receptor, que é o kappa, e efeito antagonista em outro, que é o mu. Em níveis solares, os opioides diminuem a entrada do cálcio, provocando assim a diminuição da liberação pré-sináptica de neurotransmissor, aumentando o fluxo de potássio, que causa a hiperpolarização dos neurônios pós-sinápticos, e com isso diminui a transmissão sináptica. Ela é metabolizada no fígado e excretada pelos rins, e sua meia-vida é de 5 horas. Lindo, né? Agora vamos trabalhar. Bom, mas a paciente está com infecção urinária, né? Mas quais são os exames que a gente deve fazer? Os primeiros testes que fizemos foram testes de urina 1 e urocultura. E tivemos os seguintes dados que confirmam praticamente a presença de infecção do trato urinário, com a presença de leucócitos, hemácias e bactéria na urina e um pH mais elevado. Já a urocultura, que é o principal meio de diagnóstico laboratorial para infecções do trato urinário, apresentou um crescimento bacteriano superior a 10⁵ unidades formadoras de colônia por ml na urina de um jato médio. Após isso, foi feita a cultura da bactéria no caldo BHI. Utilizamos também agar-McConk e o agar-Cred. Antes disso, fizemos coloração de Gram e foi evidenciado na lâmina cocos grãos positivos. Bem, não ocorreu crescimento bacteriano nem no agar-McConk nem no agar-Cred. Então, utilizamos o caldo BHI para cultivar no agar-sangue para prosseguirmos os próximos testes. Se não me engano, ela é bem exigente em relação ao meio para crescer, né? Perfeito! Lindinho! O teste do PIR deu negativo. Agora vamos observar o teste da Catalana. Obrigada. Bem, como podemos perceber, deu negativo. Juntamente com os testes que tínhamos feito antes, que é o teste da biliscurina e do NaCl, que também deram negativos. Porém, o teste do CAMP deu positivo, justo com o teste do hidrólise de purato. Então, concluímos que é Streptococcus agalactiae. O Streptococcus agalactiae é uma bactéria beta-hemolítica de potencial invasivo e imóvel. Mas o que isso tem a ver com a nossa paciente de News? Então, normalmente de 10 a 12% das gestantes apresentam infecção do trato urinário por esse tipo de micro-organismo e pode ocasionar várias complicações, como cistite e parto prematuro, entre outras. Bem, como podemos ver, meu diagnóstico não estava errado, mas para ter certeza que era Streptococcus agalactiae, utilizamos uma técnica nova e rápida de biologia molecular, conhecida como PCR. E em que essa técnica se consiste? Utilizei uma técnica rápida de biologia molecular chamada PCR, responsável pela amplificação de um fragmento de DNA em milhares de vezes. Ela envolve ciclos repetidos com a exposição de reagentes a termocicladores. Convencionalmente, ela é utilizada como método de triagem para os Streptococcus do grupo B, por apresentar elevada sensibilidade e especificidade para confirmar o resultado microbiológico. O Streptococcus agalactiae é frequentemente associado à transmissão vertical, devido às complicações que pode causar ao feto. Talvez seja melhor o senhor falar com os médicos que acompanharam a gravidez da moça, né? Porque meu diagnóstico não estava errado. Ivo. Era você mesmo que eu estava procurando, senhorita Joelle. Eu preciso que me diga tudo sobre a triagem pré-natal de Dionísio de Candongas. Claro, posso ajudar sim. Como podemos ver, a paciente ela tinha anemia normocítica e normocrônica, ou seja, tinha VCM, HCM e CHCM normais, com grau considerável de anisocitose, poiquilocitose e RDW elevado. O esfregaço sanguíneo mostrava algumas alterações, como reticulocitose, com drepanócitos, codócitos e corpúsculos de Raul-Joly. Ela também tinha leucocitose e nível de plaquetas normais. Ok. Já em relação à transfusão, ela fazia a troca parcial de concentrado de hemácias periodicamente, com sangria previamente à transfusão, visando a manutenção da hemoglobina entre 10 e 11 gramas por decilitro. Já que estava grávida de gêmeos e tinha acompanhamento cardíaco, isso era essencial para minimizar as crises vasoclusivas, otimizando o transporte de oxigênio e do fluxo de sangue na microcirculação, diminuindo assim a porcentagem de HBS e elevando o hematócrito, mas sem sobrecarregar os níveis de ferro.
Como você pode ver, as transfusões eram feitas a cada 3 ou 4 semanas. Parece que não tem muita chance de erro, né? Mais ou menos, porque essas transfusões podem acarretar em riscos elevados, como a aloimunização, fazendo com que o paciente produza anticorpos direcionados contra antígenos que estão na própria massa. E como a Dionilde era O positivo, anti-FAI, anti-C, anti-E, anti-K e anti-JQB, é de grande importância a realização da fenotipagem prévia dos grupos sanguíneos, sendo que a incidência de aluminização dos pacientes pode chegar a mais de 50%. Evidências muito importantes, senhorita Joélia. Agora eu preciso saber mais sobre os exames bioquímicos da moça. Bom, em relação aos testes bioquímicos, houve elevação do LDH, AST e bilirrubina, principalmente a indireta, e mostrando assim a hemólise que ocorre nos falciformes, enquanto que a aptoglobina estava baixa, produzida no fígado, mostrada pela diminuição do tempo de vida dos eritrócitos. Já em relação aos índices renais, podemos ver que ureia e ácido úrico no geral estavam na faixa limite, mas no último trimestre houve uma elevação considerável, mas nada demais, já que os falciformes eles constantemente podem ter essa elevação. Creatinina apresentou-se normal. Ela realizou mais algum teste que eu deveria saber? Ela realizou os testes serológicos normais, sendo o principal de toxoplasmose. Eu vou te mostrar a médica que fez os exames. Olá, eu gostaria de saber mais um pouco sobre os testes serológicos da paciente. Bom, a gente fez todo o protocolo com os testes. O único que deu positivo foi para toxoplasmose, mas ela estava numa fase crônica, então até aí é tudo bem, porque ela está com IgG positivo reagente e IgM não reagente. Então a gente não tem muita complicação nesse caso. Mas estar na fase crônica não é algo ruim? Não, a toxoplasmose ela é uma zoonose causada pelo Toxoplasma gondii, que é um parasita intracelular obrigatório de alta prevalência mundial. Ele está presente principalmente nas fezes dos gatos infectados na forma de oocisto e também em alimentos crus contaminados como carne na forma de cisto. Ou também pode acontecer uma transmissão congênita pelos taxoítos. O ciclo é basicamente 2 fases. Inicialmente ocorre pela ingestão da forma infectante pelo homem e o desenvolvimento ocorre em vários tecidos, o que promove um rompimento da célula e libera novos taxoítos. E a disseminação é pelo sangue e pela linfa, e normalmente os pacientes que estão infectados são assintomáticos. O problema maior seria para uma gestante que nunca teve a doença e ela adquirir justamente no período da gestação, porque na fase aguda da doença ela começa a fabricar anticorpos de IgM. Então, nesse momento que pode ter uma transmissão vertical e acabar gerando anomalias graves no feto. Mas então, por ela ser uma paciente falciforme, assim, que tem um sistema imune já um pouco debilitado até por conta da gravidez, ela não poderia ter uma reagudização da doença, assim, levar a alguma complicação? Então, até poderia ter ocorrido, mas acredito que isso levaria mais tempo e também surgiria com sintomas mais como encefalite do que um problema cardíaco. Na insuficiência cardíaca, como forma de diminuir o trabalho cardíaco, é administrada a hidroclorotiazida, um diurético tiazídico de rápida absorção no trato gastrointestinal, com tempo de ação de 6 a 12 horas. Atua no rim, no túbulo contorcido distal, diminuindo a reabsorção de NaCl, excretando mais sódio, cloreto e água, mas sem alterar o pH urinário. Pode causar diversos efeitos colaterais, como hiponatremia, hiperuricemia, hipopotassemia, entre outros. Senhorita Florzinha, você foi uma das enfermeiras que participou do caso de Dionilde. Inclusive, você esteve na sala do parto. Por favor, conte-me detalhadamente tudo o que ocorreu naquele dia fatídico. Claro, sua policial. Assim que ela chegou no hospital, ela já foi logo encaminhada para a sala de parto. Mas antes de começar a cirurgia, eu fiz o procedimento normal, o procedimento padrão, que foi retirar mais informações dela para preencher o prontuário. E ela revelou que ela tinha feito a administração de AS por 2 semanas por conta de crises de cefaleia bem forte. E só que ela viu que ela não sabia dos riscos da automedicação. Você acredita que o medicamento poderia ter sido culpado de tudo? Dificilmente, sua policial.
O ácido acetilsalicílico é administrado por via oral. Rapidamente é absorvido no trato gastrointestinal por difusão passiva. A distribuição por todo o corpo é associada a proteínas plasmáticas como a albumina até o fígado. Parte é inativada pelo metabolismo de primeira passagem e a outra passa por duas fases. A primeira fase hidrolisa o ácido acetilsalicílico e tem como produto o ácido salicílico. Sofre uma segunda fase que é a conjugação do ácido glicurônico à estrutura. Seu mecanismo de ação baseia na inibição irreversível da ciclooxigenase, essencial para a síntese de prostaglandina no foco inflamatório. Dessa forma, ocorre uma redução da sensação de dor. Também pode atuar nas plaquetas, diminuindo a produção de tromboxano A2, um tipo de lipídio que favorece a agregação plaquetária. Todo fármaco circulante é excretado por via renal. E no momento do parto? A sua gravidez, assim como o parto, ela era de extremo risco. Então, quando começou a cirurgia, os procedimentos foram de acordo com o protocolo ordenado. Fizeram a administração de ampicilina por conta do histórico dela, também para evitar qualquer tipo de contaminação com o feto, com o bebê, que pode acontecer por via transplacentária, né? Então, a cirurgia estava acontecendo normalmente, até um pouquinho antes da remoção do primeiro bebê, que aí começaram a aparecer as primeiras complicações. O que aconteceu? Como eu estava dizendo, ela entrou numa parada cardíaca e a gente rapidamente fez a administração de epinefrina intracardíaca. Presumo que após o ocorrido, tudo tenha voltado ao normal? Se engana, seu policial. Na verdade, a epinefrina ela fez efeito. O problema é que logo depois que removeu o primeiro bebê, a paciente ela convulsionou e ela veio a óbito. Só restou tentar salvar o próximo bebê, o que não aconteceu também porque provavelmente foi pela falta de oxigênio na morte da mãe e foi suficiente para a segunda criança também vir a óbito. Então, o que você arriscaria dizer que causou a morte da paciente? Provavelmente os procedimentos para cirurgia de alto risco eles não devem ter sido tomados adequadamente. Ok, muito obrigada pelo seu relato, senhorita Florzinha. Dionilde tinha anemia falciforme. A causa de óbito dela não deve ter sido de crise vasoclusiva, nem aluminização, nem uma infecção por toxoplasma gondii. Os medicamentos também não poderiam ter levado a paciente a óbito. Mas tem algo que não faz sentido. A paciente tinha insuficiência cardíaca e tomava hidroclorotiazida, um diurético. Ele com certeza não estava mais fazendo efeito no terceiro trimestre de gravidez e isso levou a um aumento da pressão arterial. Ela também teve dor de cabeça recorrente antes do parto. Além disso, o perfil renal estava alterado. Será que isso tem relação com algum tipo de aumento de citocinas pré-inflamatórias? É isso! A grávida só pode ter morrido de... Oi, policial. Em que posso te ajudar? Eu sei que foi você. Não estou entendendo. A paciente Dionilde morreu de eclâmpsia. E você é o culpado. Você negligenciou a sua paciente. Eu vi os exames de terceiro trimestre dela. Tá tudo aqui, ó. Perfil renal alterado. A pressão tava alta. A hidroclorotiazida já não fazia mais efeito. Você sabia disso. A paciente teve cefaleia durante semanas. Isso tudo são sinais de pré-eclâmpsia. Explique-se. Hipertensão, proteinúria, cefaleia. Realmente são sinais bem característicos da pré-eclâmpsia. Essa é uma doença de origem imunológica que ela faz aumentar várias citocinas como TNF-alfa, IL-1, L6, L8. E também ela ativa várias células imunes e também faz produção de anticorpo que ativam receptores AT1A. A superexpressão crônica desse receptor via mecanismos de dependência celular T ativada pode levar a um declínio da função renal, o que pode ocasionar a hipertensão. E a produção de anticorpo é mediada por macrófagos e células dendríticas. Realmente o quadro encaixa bastante com a pré-eclâmpsia. Você negligenciou uma paciente, Dr. Hirschflutz. Isso custou a vida da pobre moça. Me diz, qual é o seu preço?